Bem-vindos ao Turismo em Destaque, ainda em confinamento. Excelentes questões cujas respostas se acabam por complementar. Desde logo, a situação da Páscoa, e aqui não há como escamoteá-lo, não vale a pena esconder, a Páscoa está para o turismo perdida. E está perdida, e desde logo porque estamos em pleno estado de emergência, que as autoridades já disseram que continuará a ser renovado até ao final de março, o que quer dizer que incluirá o fim de semana da Páscoa, uma vez que a Páscoa se celebra logo no primeiro fim de semana de abril e, portanto, será naturalmente abrangido pelo estado de emergência, embora também já se tivesse admitido que logo no início deste fechamento, por assim dizer, do país, quando se anunciou as alterações aos calendários escolares e se retirou uma semana às normais 2 semanas que tradicionalmente compõem as férias da Páscoa, logo aí também a Páscoa ficava comprometida, mais a mais porque ninguém quer pôr em risco situações como aconteceram no Natal e que infelizmente tão caro a todos nos custaram. No entanto, esta má notícia para o turismo de início, por assim dizer, de retoma, vai ficar limitada apenas, julgo eu, até sensivelmente meados da primavera, uma vez que com o gradual desconfinamento que o país começará seguramente a fazer a partir do mês de abril e que prosseguirá em maio, isso levará a que gradualmente também a atividade turística vá sentindo sinais de vitalidade, sentindo sinais de retoma, sentindo mais interesse por parte dos consumidores, que também estão saturados de toda esta situação e, portanto, eventualmente começarão a fazer as suas marcações e alguns mesmo até a deslocarem-se dentro das limitações que possam eventualmente existir, e isto tudo sempre no pressuposto que os planos de vacinação continuarão a ser cumpridos, que haverá vacinas também para dar cumprimento a esses planos de vacinação e que a imunidade que a vacina nos concede seja eficaz, seja quer contra o Covid-19, quer contra as suas novas estirpes que progressivamente vão sendo reveladas. Mas se tudo correr bem, isso quer dizer que vamos ter um verão já diferente, felizmente para melhor, do que tivemos o verão passado, pese embora, atenção, em termos de mercados, continuará a ser um verão muito baseado, quer no mercado nacional, ou nos mercados nacionais, nós falamos no mercado nacional porque é aquilo que nos interessa para o nosso país, e também em alguns mercados de maior proximidade, nomeadamente europeus, sendo que aqui temos a felicidade, por assim dizer, dos nossos principais mercados emissores se situarem relativamente próximos, isto é, na Europa. No entanto, gostaria ainda de complementar esta resposta dando a seguinte nota. Esta retoma e esta recuperação previsível no verão que se espera não será homogénea em todo o território nacional. Estou em crer que Lisboa e Porto, pela tipologia de oferta que disponibilizam e que não é, por assim dizer, tão amiga da manutenção do distanciamento social, vão continuar a não estar na primeira linha das preferências dos consumidores, sendo ao contrário do que acontecerá com o restante território nacional, mesmo incluindo as regiões autónomas, sendo que nestes casos, e para aí, é sempre fundamental viajar de avião, mas com o efeito das vacinas e com a segurança que hoje em dia viajar de avião já está comprovado, oferece, poderão não ser afetadas e, portanto, poderão, quer do mercado nacional, quer dos mercados europeus, beneficiar de alguns fluxos turísticos com significado. Quanto à segunda parte, ou à segunda pergunta que dentro desta que nos é colocada, é como é que as empresas se podem preparar para aproveitar os ventos de retoma. Bem, desde logo, procurarem continuar a sobreviver, porque neste momento é disso que se trata. Infelizmente, como se sabe, e temos vindo aqui a analisar em programas anteriores, os apoios do governo, há muitos anúncios, mas os apoios não são eficazes, os apoios não estão a chegar às empresas. Dissemos-lo e defendemos-lo da primeira hora, há que deixar de olhar para critérios orçamentais, para o agravamento ou não do déficit. Neste momento o que importa é salvar a economia, salvar o país, é ter empresas para poderem ajudar o país na retoma. E para isso é fundamental que lhes seja dado dinheiro a fundo perdido, pois só assim elas conseguirão sobreviver, o que quer dizer manter empregos também.
e aproveitarem os ventos da retoma. Para além deste aspecto da sobrevivência das empresas, que não depende só delas, depende também destes apoios políticos, há que continuar a manter a presença junto dos mercados, a relembrar os mercados da existência e também a manter o contacto com os consumidores, nomeadamente procurando personalizar ao máximo esse contacto e essa relação. Por outro lado, também continuar a formar e a qualificar e, seguido também de manter os índices de inovação e desenvolvimento que as empresas têm vindo a revelar e que, em alguns casos, levaram a que muitos negócios fossem totalmente reinventados e dessa reinvenção tivesse resultado pelo menos 11 meses de sobrevivência desde que estamos em pandemia para muitas dessas empresas. E agora adaptar essas inovações e esses desenvolvimentos, por assim dizer, de tempo de guerra a uma situação, a uma nova normalidade que se espera que possamos todos alcançar daqui a uns meses. No que toca a esta questão, eu gostaria de começar por dar aqui uma nota prévia para dizer que esta não é uma situação que a Comissão Europeia aponte exclusivamente a Portugal. Ela refere-a relativamente a todos os países do sul da Europa. Claro está que atenta à composição e à especificidade e, de facto, o peso que o turismo tem na economia nacional, ela, porventura, aqui sente-se um pouco mais do que em alguns desses outros países do Sul, mas isso tem tido um efeito positivo. Veja-se, por exemplo, o que é que o turismo tem feito pelo país, pela nossa economia, na última década, porque se assim não fosse, aquilo que se poderia passar é que depois da crise de 2008, à qual seguiu a vinda da Troika, se nós não tivéssemos um turismo tão pujante, tão dinâmico, tão capaz, porventura, ainda hoje, tínhamos dentro de portas a Troika porque não tínhamos conseguido criar riqueza e emprego que nos conseguissem libertar dessa assistência internacional a que estivemos sujeitos. E veja-se que o turismo, quando falamos em turismo, falamos sobretudo de exportações e que o verdadeiro milagre que foi feito pelo turismo e graças ao turismo na nossa balança comercial, e veja-se o que é que as exportações do turismo valem, porque cada exportação do turismo quer dizer que não só é uma venda feita para fora de portas, mas o consumo dessa venda é feito, são das poucas exportações cujo consumo é feito dentro de portas, com óbvios efeitos multiplicadores, como se sabe, dentro da economia nacional. Aliás, há muitos setores e muitas áreas de atividade económica que vivem ou que têm sobrevivido e que têm progredido, e ainda bem que assim tem sido, exatamente por causa do dinamismo que o turismo e da pujança que o turismo tem vindo a revelar. E as outras áreas, obviamente, não têm conseguido acompanhar este passo, com grande pena, enfim, de todos nós, porque isso significaria, obviamente, não só uma menor dependência do turismo, o menor peso do turismo, mas, sobretudo, uma maior diversificação da nossa economia. E isso seria importante porque agora, porventura, não estávamos a sentir nem tanto o peso da responsabilidade em cima dos ombros do turismo, nem tanto quando o turismo falha, como está agora a acontecer, por fatores que lhe são completamente alheios, o país e a nossa economia acabar por ser tão prejudicado. Ou seja, no fundo, se quisermos, nós nunca tivemos nenhum problema, apesar de muitos velhos do Restelo andarem sempre a apontar o dedo erradamente ao turismo, nós nunca tivemos um problema de termos turismo a mais, nós sempre tivemos e continuamos a ter um problema que é termos o restante economia de menos. Ou seja, e portanto, seria fundamental aproveitarmos este ensinamento para tentarmos recuperar o turismo, mas também relançar outras áreas de atividade económica e outros setores que possam ter a mesma pujança e sigam os bons passos, os bons caminhos, o bom exemplo do turismo, para, se um dia, quem sabe, tivermos uma futura crise pandémica ou de qualquer outra natureza, estarmos melhor preparados e termos uma economia bem mais diversificada, para que depois possamos dar-lhe uma resposta mais consentânea e estarmos todos, por assim dizer, mais tranquilos e mais descansados. Voltamos a marcar encontro para a semana. Até lá, proteja-se, cuide de si, pela sua saúde, pela saúde de todos nós.